Oi, é o César Azevedo. A minha intenção nesse vídeo é transmitir uma mensagem da Palavra de Deus baseado naquilo que creio. E quero compartilhar minha crença com você. Eu creio que ler a Palavra de Deus com entendimento libera o poder do Espírito Santo para sermos transformados na imagem de Cristo. E esse é o tipo de mensagem que vou transmitir nesse vídeo. E convido você a estar junto comigo. Esta mensagem é baseada no Evangelho de João. Isto não diz tudo. Eu creio que quando lemos um texto bíblico em particular, devemos entender a mensagem do autor, nesse caso João, o apóstolo. Mas eu creio também que o Espírito Santo inspirou todos os livros da Bíblia. Portanto, devemos compreender o livro de João à luz de toda a Escritura. Permita-me fazer uma breve introdução. Muitos se sentem presos em uma redoma de vidro. Para estes, o céu é um mistério, o passado é conflituoso, o futuro é incerto, o presente é angustiante, a existência se torna um misto de expectativa e frustração. Quem assim vive, busca socorro sem saber por onde. Esse vídeo tem o propósito de ampliar o horizonte existencial de quem sofre esse tipo de angústia. Vamos refletir como João, o pescador e apóstolo, mudou sua perspectiva de vida para estar apto a lidar com todo tipo de pressão existencial. Quem capta o ensino de João adquire paz de espírito e resiliência para vencer os mais duros desafios existenciais. Esta mensagem tem por título Quebra a Redoma e Tenha Paz, e está baseada em João, capítulo 1, versículo 1 a 5. Antes, uma dica: se inscreva no canal, comente, curte e compartilhe esse vídeo para seu conteúdo chegar a muito mais pessoas. Vamos para o vídeo. A pandemia é um acelerador de processo. Em princípio, ela nada trouxe de novo no mundo a não ser sua própria presença. No entanto, todos os sistemas econômicos, políticos, sociais e de bem-estar foram afetados por ela em um só instante. O primeiro reflexo foi o crescimento no número de infectados e, por consequência, no número de mortes. No instante seguinte, foram paralisadas todas as atividades econômicas não essenciais, trazendo consigo o espectro do desemprego. Se não fosse a fortíssima intervenção estatal, as consequências sociais seriam ainda mais agravadas. A obrigatoriedade da quarentena forçou as famílias a permanecerem em suas casas. Esta restrição forçou maior convivência entre os familiares e, nesse particular, a pandemia acelerou conflitos que antes estavam adormecidos por conta da mínima convivência entre as pessoas. Esses conflitos, por sua vez, fizeram com que o indivíduo olhasse para si mesmo. O drama está em que muitos não gostaram do que viram. Sentimentos como ira, angústia, insegurança, impaciência, medo e coisas desse tipo se assemelharam a ondas do mar ricocheteando nas pedras. Com a continuidade da quarentena, muitos estão sucumbindo diante das pressões existenciais, torcendo para que seja encontrada uma vacina que termine este enclausuramento e a vida possa voltar à sua normalidade. Quem percebe esse dilema deve estar sentindo como preso em uma redoma de vidro. Mas esta não é uma prisão geográfica, senão temporal. Alguém disse algo do tipo: chegou o mês de agosto e sinto como sequer tivesse saído do mês de março. Esta sensação de prisão que perdura no tempo, com temor da morte repentina e trágica, caso haja contaminação, atira a pessoa em 4 dimensões limítrofes. Sobre a sua cabeça
está o misterioso céu, do qual pouco se sabe, seja no âmbito da ciência ou da religiosidade. Mesmo entre os cristãos, esse assunto é espinhoso, pois não consta na pauta da maioria dos pregadores. A noção básica para estes é que há um Deus no céu, todavia misterioso e incognoscível. Em suas memórias está o passado, similar a correntes prendendo o indivíduo a uma rememoração sem fim. São tantos os senãos que trazem tormenta, seja em razão da figura paterna ausente, seja em função dos traumas atormentadores, seja por causa das decepções sofridas, seja por não encontrar o equilíbrio entre muitos papéis que precisa desempenhar, seja pelas pressões do dia a dia. São tantos os senões, variando tanto quanto os que são atormentados por esse tipo de coisa. O futuro se tornou uma incógnita ainda maior. Parece que aqueles que tinham traçado seus planos futuros e vinham executando com sucesso, agora se deparam com obstáculos inimagináveis. Os que nem futuro tinham, veem agravadas suas perspectivas como em um beco sem saída. O presente é um reflexo de todas essas afetações. Quem pratica esporte agora se vê contido em sua residência sem grandes opções. Quem tem filhos pequenos não só agora tem de criar atividades para eles, como ainda suprir as deficiências escolares pela falta da presença dos professores. Quem conseguia separar o trabalho da família, agora por causa do home office, vê esses dois mundos se sobrepondo, um acarretando incômodo no outro. Todos esses 4 elementos sempre tiveram presentes no cotidiano de cada um. Contudo, agora caíram como avalanche sobre o indivíduo, afetando todos a um só tempo. Por conta desse tipo de situação, a pandemia acelerou processos existenciais que antes poderiam ser empurrados com a barriga. Nessa angustiante situação, surge uma pergunta: como quebrar esse tipo de redoma e voltar a ter paz? Permita-me dizer, se você conseguir vislumbrar algo que está além do mundo invisível, sua alma terá paz. Por isso podemos dizer com segurança: quer paz de espírito? Amplie seus horizontes. Talvez você me pergunte, como isso é possível? Considere o seguinte: você está imerso em sua rotina diária, sem saber que na longínqua cidade da China estava surgindo um tipo de vírus que abalaria todos os países do mundo. Com a crescente contaminação e colapso do sistema de saúde de muitas nações, logo, certa organização determinou que os países entrassem em quarentena para diminuir o ritmo de contaminação. E esse dia chegou à sua cidade, obrigando a deixar de trabalhar ou ficar em home office. O que quero destacar com você diz respeito ao seguinte detalhe: essa pandemia veio como efeito borboleta, bateu em um canto remoto da Terra e abalou todas as nações. Todavia, existe um acontecimento muito mais impactante, ocorrido há 2020 anos atrás, cujo impacto é imensamente superior ao efeito pandemia. Este evento, uma vez compreendido, tem a capacidade de trazer paz de espírito a você, mesmo que a pandemia perdure por muito tempo e continue trazendo todo tipo de transtorno, como já vem fazendo. Houve um homem chamado João, pescador, em que pese o fato da limitação dos meios de comunicação de sua época, comparada aos dias atuais, João estava atento a tudo o que acontecia no seu tempo. Ele era um cidadão judeu, vivendo na Palestina,
na época ocupada pelo Império Romano. Do mesmo modo que hoje ouvimos rumores do recrudescimento da Guerra Fria, agora entre os Estados Unidos e a China, com a Rússia também fazendo seus movimentos geopolíticos no Oriente Médio, também João devia estar atento sobre qualquer notícia que trouxesse esperança a ele, livrando Israel do jugo romano. João e André ouviram a alvissareira mensagem de João Batista junto ao Rio Jordão, anunciando a chegada do reino de Deus. Esses dois homens logo se colocaram como discípulos de João Batista. Certo dia, eles ouviram João apontar para um homem que estava passando e proclamar: "Eis o Cordeiro de Deus." João voltou toda a sua atenção para este homem, indo naquele dia na residência dele para conhecê-lo melhor. Este homem era Jesus Cristo. O impacto daquele encontro foi tão profundo sobre João, que este não só veio a tornar-se discípulo de Jesus Cristo, como foi o único dentre todos que permaneceu aos pés da cruz quando da morte de Jesus. Anos depois que Jesus ressuscitou e voltou aos céus, João escreveu o Evangelho de João, narrando a história de Jesus Cristo, seu propósito de vida, ministério e obra redentora na cruz. De tudo quanto João escreveu, pretendo fazer um recorte nos 5 primeiros versos do seu Evangelho. Façamos a leitura desse texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Para entendermos a exposição de João, precisamos de alguns referenciais. O primeiro referencial diz respeito à nossa existência. Em algum tempo no passado, nascemos como geração de nossos pais. O nascimento se dá em toda a humanidade, em todas as eras de igual modo. Se voltarmos aos sucessivos nascimentos, nos depararemos rapidamente com 2 teorias principais: a teoria da evolução e a teoria do criacionismo. Os que aceitam a existência dessas 2 teorias parte do princípio que a origem do homem, da vida e, por consequente, de todo o universo só pode ser conhecido por investigação humana. Nesse caso, haverá tantas teorias quanto forem os cientistas que se aplicarem nesse tipo de investigação. Como não somos cientistas, ficamos no banco do carona, apenas observando os debates científicos. Se João, o pescador, estivesse vivendo nos dias atuais, presumidamente ele estaria no mesmo dilema, se não fosse por um detalhe. João conheceu pessoalmente Jesus Cristo e acerca de sua história. Jesus nasceu de Maria, tendo por pai adotivo José. Nesse ponto em particular, a história de Jesus começa a se distinguir de toda a humanidade. Jesus teve uma mãe, era de se esperar que também tivesse um pai. No entanto, ele foi concebido no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Jesus nasceu, portanto, como verdadeiro homem, por ser gerado no ventre de Maria, mas absolutamente sem pecado, por ter sido concebido pelo Espírito Santo. Quem ouve esta história pode ter diferentes tipos de percepções. Poderá ficar incrédulo, dizendo não ser possível esse tipo de arranjo. Poderá achar ser uma grande mentira, como uma forma de Maria ocultar de José quem seria o verdadeiro pai humano. Poderia investigar com maior profundidade, como foi o caso de João, e descobrir que o nascimento de Jesus cumpriu profecias milenares acerca da vinda do Messias, o Salvador. João adotou esse tipo de investigação
e descobriu coisas extraordinárias acerca de Jesus. Algo que fazia todo sentido em sua existência sob o opressor domínio do Império Romano. João tinha dentro de si um marco temporal de altíssima relevância para o seu entendimento. Ele sabia com certeza a origem do universo. Esta verdade está registrada em Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E qual era a conexão da criação com a existência de João? João se tornara discípulo de João Batista porque esse anunciou a chegada do reino dos céus. Seja como fossem os termos desse reinado, João sabia com certeza que não seria opressor como era o Império Romano. João podia discernir a distinção entre o reino de Deus e os reinos desse mundo, porque ele também tinha consciência de outro marco temporal importante. Esse marco se deu com a expulsão do primeiro casal do Jardim do Éden por causa de sua desobediência a Deus. Voltemos à nossa condição existencial. Tínhamos a nossa rotina até chegar a pandemia. Desde então, estamos em quarentena. Nossa rotina, bem ou mal, nos dava algum futuro. Contudo, com essa súbita interrupção, os especialistas afirmam que a vida pós-pandemia será cunhada como sendo baseada no novo normal. As condicionantes nunca mais serão as mesmas de antes. Do mesmo modo, quando Adão caiu em desobediência, ele instaurou o caos e as trevas nesse planeta por causa de sua desconexão com Deus. Entenda o riscado. Deus é luz. Se alguém se desconectar desta fonte de luz, necessariamente está em trevas. Andar nas trevas significa agir em desconformidade com as leis divinas. Só que, antes de procurar quais são essas leis, devemos fazer uma pergunta preliminar. Olhando para Gênesis no capítulo 1 a 3, quando se deu a queda, a única lei dada por Deus, quebrada por Adão, foi a proibição de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se depois disso Adão foi expulso do Jardim do Éden, portanto, da presença de Deus, como a humanidade podia tomar conhecimento das leis divinas? Nós poderíamos discorrer sobre a história de Israel para trazer à luz os 10 mandamentos e quais são seus propósitos e consequências. Mas vamos dar um salto na história e continuarmos com as descobertas de João, o pescador. João tinha ido até a casa onde Jesus morava, ouviu dele coisas extraordinárias, tornou seu discípulo, reclinou no peito de Jesus na ceia, seguiu Jesus até a sua morte e ressurreição. Depois disso veio a ser apóstolo, vindo a escrever as epístolas com o seu nome e o livro do Apocalipse, inclusive o Evangelho de João. Retornando ao marco temporal de João, a criação dos céus e da terra. A primeira verdade que João descobriu acerca de Jesus Cristo é que ele estava no princípio, isto é, no exato instante em que os céus e a terra foram criados. O que significa estar no princípio? Tudo o que havia antes da criação era o nada, ou mais precisamente, a eterna existência de Deus. Precisamos alargar nosso horizonte. Estamos habituados a considerar o nosso passado ou da humanidade, o nosso futuro ou do universo, mas precisamos abrir o nosso entendimento para um tempo que não havia tempo, para uma época que só havia o Deus todo onipotente, todo onipresente, todo onisciente, todo imutável,
absolutamente santo, bom e perfeito. Neste ponto, precisamos entender uma das mais preciosas doutrinas do Antigo Testamento. Só há um Deus, e fora dele nenhum outro. Em outro lugar está escrito: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Isaías 45, verso 5. João tinha absoluta certeza dessa verdade. Só havia um único Deus, uma única substância. Contudo, João discerniu que nessa única substância coabitavam juntas três pessoas: Deus o Pai, Jesus Cristo o Senhor e o Espírito Santo. Por isso, João foi enfático em afirmar: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, o versículo 1. Vamos entender essa afirmação de João. Ele estava dizendo que no princípio, quando os céus e a terra foram criados, Deus estava lá. Mais especificamente, o Verbo se fazia presente nesse instante da criação juntamente com Deus. Mais à frente, João faz uma transição para demonstrar que o Verbo era Jesus Cristo. Ele escreveu: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João, capítulo 1, o versículo 14. Observe o contexto existencial de João, o pescador. Ele foi uma residência encontrar-se com Jesus e passou toda a tarde daquele dia com Jesus. Este mesmo Jesus que esteve com João o pescador era o mesmo que esteve com Deus o Pai quando da criação dos céus e da terra. A afirmação de João é ainda mais profunda. Ele afirma que Jesus esteve presente no instante da criação, que sua presença se deu juntamente com Deus o Pai e que não havia distinção nenhuma entre Jesus e Deus o Pai. Razão por que João afirmou ser o Verbo o próprio Deus. O Verbo era, portanto, uma pessoa distinta de Deus o Pai, contudo, da mesma substância divina. Portanto, tanto o Verbo quanto Deus o Pai era em si mesmo eternos. Não perca a conexão. João relatou esse fato no passado, porque Jesus esteve com Deus, o Pai, no instante da criação. Era o mesmo que estava com João, o pescador, na Palestina, nos idos dos anos 30 a 33 depois de Cristo. Isso significa que João estava ouvindo de Jesus as próprias palavras de Deus sem nenhuma sombra de variação. Mesmo que João tivesse sido educado com base nas revelações de Deus vinda da parte de Moisés e incluso os 10 mandamentos, ainda assim, a revelação que agora recebia era sumamente superior. Isto porque nunca, jamais, alguém esteve com Deus, senão Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Por isso, João acrescentou: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João tinha diante de si esses dois grandes marcos temporais: a criação do universo e, antes do universo existir, a eterna presença de Deus. Eu costumo nominar esse período que antecede a criação de eternidade passada. Compreendido esses marcos, João salientou que Jesus, estando junto com Deus o Pai, foi o responsável direto pela criação de todas as coisas, incluindo os céus e a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, constando entre essas últimas os seres angelicais. Qual é a importância de sabermos que Jesus é o Criador dos céus e da terra? Podemos considerar essa verdade da perspectiva da gratidão e da obediência,
porquanto o Criador é também o soberano sobre o universo. No entanto, quero levar as implicações dessa verdade para o futuro. Lendo o livro do Apocalipse, escrito por João, o pescador e apóstolo de Jesus Cristo, encontramos a seguinte passagem: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. João, capítulo 21, o versículo 1. O mesmo João que assevera ser Jesus o Criador de tudo quanto existe, é o mesmo que haverá de criar novamente o céu e a terra, adequando-o para a vida eterna. Quem tem dificuldade para crer com o que Deus fez no passado, considerando esse tipo de conhecimento inútil para a existência atual, terá que se deparar no futuro com esta mesma verdade em âmbito universal, quando o Senhor executará sua ordem divina nessa nova criação. É preciso lembrar que João, o pescador, ouviu de João Batista que o reino dos céus estava chegando. Portanto, quando João descreve Jesus Cristo como o Criador, implicitamente ele está asseverando que Jesus é plenamente poderoso não só para implantar o reino dos céus, como criar o céu e a terra aptos para a eternidade. Portanto, distinto de tudo quanto conhecemos no presente século. E João continua testemunhando que em Jesus estava a vida. Esta vida é a luz dos homens. Quem lê esse texto em português fica meio sem entender. Nós estamos vivos e Jesus tem a vida. Parece não haver muito sentido em saber que Jesus tem a vida se olhamos na perspectiva da vida terrena. Lembre-se, devemos alargar nosso horizonte temporal. Quando João fala que Jesus tem a vida, diz respeito à vida eterna, cuja qualidade é sumamente superior à vida terrena. Com isso queremos dizer que todo aquele que tem a vida eterna dada por Jesus, esta vida já exerce influência no contexto existencial que estamos agora vivendo. Isto é, em todos os dias de nossa vida. Primeiro, vamos ler esse texto em que João cita Jesus ter a vida colocando ao lado da palavra vida o termo grego utilizado por Jesus. A vida, Zoe, estava nele, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, verso 4. Agora leiamos outro texto na Bíblia que também tem a palavra vida. Vamos ler juntamente com a notação grega desse termo. Quem acha sua vida, psique, perdê-la. Quem todavia perder a sua vida, psique, por minha causa, achará. Mateus capítulo 10, verso 39. O que a Bíblia ensina é que existe dois tipos de vida. A vida dada por Deus, vida Zoé, e a vida da alma, vida psique. A vida psique é a vida natural. Depois da morte dessa vida, vem a ressurreição para o juízo final e a morte eterna, se não tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A vida Zoé nos dá vida eterna, sendo esta a vida que Jesus tem para dar. Voltemos para o contexto de nossa existência. No início, havia dito que muitos vivem em uma redoma de vidro. Não sabe o que há nos céus, é atormentado pelo passado, não sabe o que o futuro espera e está angustiado nesse dia presente. Como quebrar esta redoma que nos amarra e nos oprime? Lembre-se que João esteve com Jesus nos seus dias, compartilhou do mesmo teto. Esse Jesus que esteve com João era o mesmo que esteve com Deus. Por que João coloca no passado essa comunhão entre Deus, o Pai e Jesus Cristo? Porque para Jesus estar com João
nos seus dias, Jesus teve de esvaziar da sua divindade para se fazer perfeito homem. Jesus não deixou de ser Deus, enquanto foi homem, mas não podia exercer sua divindade em momento algum, sendo este o aspecto em que foi tentado pelo diabo. Quando na tentação Satanás sugestionou para Jesus transformar pedra em pão, se o fizesse, estaria usando as suas prerrogativas divinas. Jesus se negou a fazer para honrar o seu esvaziamento. Talvez você me pergunte, se Jesus se esvaziou, como é que ele fez milagres e maravilhas extraordinárias em seus dias? Jesus o fez porque tinha o Espírito de Deus sem medida alguma. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Enquanto Jesus exerceu o seu ministério terreno, ele agiu como servo, voltando a ser glorificado como antes, após a sua ressurreição. Resumindo, Jesus esteve com Deus, veio até esse mundo, deu a vida a quem nele creu e voltou ressurreto para o céu, assumindo a mesma glória que tinha antes de vir. Em suma, Jesus veio para dizer que podemos ter o mesmo que ele possui, vida eterna, e por isso que João enfatiza que a vida de Jesus é a luz dos homens. Considere isso. Todas as pessoas que você conhece morreram. Permanece no túmulo. Jesus, diferente, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E, para demonstrar o que aconteceu com ele não era algo único, Jesus fez a seguinte promessa: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João, capítulo 11, verso 25. Observe esta promessa à luz de sua existência. Se você estiver na redoma de vidro, agora não mais. Primeiro, porque sabe que há Deus no céu, que enviou o seu Filho na terra para nos dar a promessa de vida eterna. Depois, porque descobrimos que podemos ter uma qualidade de vida extremamente superior à vida que herdamos de nossos pais terrenos. Foi nesse sentido que João escreveu: mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, do homem, mas de Deus. Observe que coisa extraordinária. Jesus veio para nos dar vida, se tão somente crermos nele. Essa vida que ele nos dá nos torna filhos de Deus. Essa qualidade de vida recebida da parte de Deus é completamente distinta de nossos pais, daquela recebida de nossos pais terrenos, razão porque o nascimento espiritual não é nem da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas ato divino. Pode ser que alguém creu nessa promessa e se tornou filho ou filha de Deus. Ainda assim, tem vivido em grande angústia nessa pandemia. Para estes, João termina esse pequeno trecho do seu evangelho com essa extraordinária promessa: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João, capítulo 1, verso 5. A luz nesse contexto está associada com aquilo que o outro consegue ver, distinto da vida, que é a essência que move o indivíduo. Quem crer tem a vida de Deus no âmago do seu ser. Seus atos existenciais devem estar em conformidade com essa qualidade de vida. João atestou que essa vida interior
tem poder de instigar o agir do homem de forma a impactar o seu entorno. Este impacto, se não está acontecendo, é porque a consciência da fé ainda não foi suficiente para dar sustentabilidade a essa manifestação. Note que Jesus é o verdadeiro exemplo do testemunho que veio dar de Deus o Pai. Ele, para se fazer homem, esvaziou de sua divindade, se fazendo servo em forma de homem. Jesus demonstrou, ao assumir essa identidade, que essa é a essência do ser humano, é o serviço, a essência do ser humano. Por isso, ele declarou acerca de si mesmo: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus, capítulo 20, verso 26 a 28. A vida dada por Jesus muda a forma como nos relacionamos com o que estão em nosso derredor. Razão porque a luz resplandece nas trevas. Jesus deu esse exemplo, sendo obediente até a morte de cruz. Ele suportou todo tipo de afronta e todo tipo de castigo que os ímpios lhe impuseram. Arrastou o madeiro, esse instrumento de morte, até o cume do Calvário. Se deixou pregar no madeiro, carregando uma coroa de espinho. Foi humilhado pelos ladrões na cruz, até um deles se dar conta e se render ao testemunho servil dado por Jesus. Podemos fazer um comparativo entre Jesus caminhando para o Calvário e cada um de nós hibernando na quarentena. Algo maior do que nós está impondo uma condição de vida que não foi a que escolhemos. Contudo, ainda que as circunstâncias sejam adversas, isto não deveria abalar nossa fibra. Se mirarmos o exemplo de Jesus, haveremos de nos encher de esperança, sabendo que uma vez crente em Cristo Jesus, a seiva de vida divina percorre o nosso ser, nos dando força para superarmos a nossa momentânea tribulação. Jesus veio do Pai. Em que aspecto essa jornada se assemelha a nós? A nossa? Leia por você mesmo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Assim como Jesus esteve no princípio com Deus, nós também estávamos lá, como registro antecipado de Deus. Não somos frutos do acaso. Antes fomos conhecidos por Deus, antes mesmo de nascermos. Jesus é o unigênito Filho de Deus. Em que aspecto essa identidade se assemelha com a nossa? Leia por você mesmo. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Assim como Jesus é o Filho unigênito de Deus, nós somos filhos adotivos de Deus, com os mesmos direitos e deveres de Jesus Cristo. Por isso, Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Jesus obedeceu até a morte de cruz. Em que esse aspecto da jornada de Jesus se assemelha com a nossa? Leia por você mesmo. Em tudo, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo.
Assim como Jesus sofreu em sua jornada terrena, também nós passamos por tribulações. Contudo, do mesmo modo como Jesus venceu, também somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou. Jesus voltou para o Pai. Em que aspecto essa jornada se assemelha à nossa? Leia por você mesmo. Depois disso, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Assim como Jesus voltou para o Pai, também vamos estar para sempre com o Senhor, quando da ressurreição e do arrebatamento da igreja. Ao lermos esses primeiros 5 versos do Evangelho de João, percebemos que Jesus veio para indicar de onde viemos, como devemos viver e para onde vamos. O passado, o presente e o futuro em um único propósito. Estamos com o Senhor em todo o tempo. Se você ainda não é filho ou filha de Deus, receba Jesus como seu Salvador e Senhor. Faça essa oração juntamente comigo. Senhor Jesus, eis que ouvi tua palavra e compreendi. Reconheço que sou pecador e aceito Jesus como meu Salvador e Senhor. Oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Se você é filho ou filha de Deus, se encha do Espírito do Senhor para fazer frente às adversidades, pois a luz prevalece nas trevas.